seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima e essa é uma aula de Ciências do 5º ano. Hoje, na nossa 10ª aula desse bimestre, nós vamos relembrar tudo o que nós estudamos. Eu sugiro que você faça um exercício para fixação do que você aprendeu. Anote o título de cada semana e procure se lembrar do que você aprendeu em cada aula. Depois, você volta ao seu PET, volta às aulas que nós passamos aqui e confere. Será que você se lembrou de tudo? Será que tem alguma imprecisão? Aquilo que você não se lembrou, você anota. Aquilo que estava errado, você corrige. E assim, você vai não apenas assimilar e entender o que foi estudado, mas também fixar, se lembrar. Então, vamos ver quais habilidades nós trabalhamos? Olha que são muitas, hein? Selecionar argumentos que justifiquem a importância da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico. Reconhecer a importância da manutenção da cobertura vegetal para o ciclo da água na preservação dos solos, dos cursos d'água e da qualidade do ar atmosférico. Organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos alimentares, nutrientes e calorias e as necessidades individuais, atividades realizadas, idade, sexo, etc., para a manutenção da saúde do organismo. Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais, como obesidade, subnutrição, etc., e transtornos alimentares, bulimia, anorexia e outros, entre crianças e jovens a partir da análise de seus hábitos, pós-quantidade de alimento ingerido, prática de atividade física e etc. Identificar os órgãos do sistema reprodutor masculino e feminino e conhecer as características do aparelho reprodutor masculino e feminino e as transformações que ocorrem durante a puberdade. Então, nesse bimestre, nós estudamos um pouco sobre o ambiente e também estudamos um pouco sobre o nosso corpo, nossos hábitos alimentares, a importância da nutrição na nossa saúde e nós vimos o sistema reprodutor masculino e feminino, continuando, do bimestre passado, alguns sistemas que nós já tínhamos visto. Então, nós estudamos bastante coisa. Na primeira semana, nós entendemos a interferência humana na natureza. A humanidade modifica os cursos dos rios, desmata para construir e plantar, e polui o ambiente. Então, nós vimos na primeira semana que para manter o nosso modo de vida, para existir no planeta, do jeito que nós chamamos de civilização, a gente interfere bastante na natureza. A gente modifica os cursos dos rios para poder construir hidrelétricas, para gerar energia para sustentar todos os aparelhos que nós usamos na nossa vida. Nós também, o curso dos rios também pode servir, essa modificação para levar irrigação para as plantações, e gerar alimentos, produzir alimentos para todos nós. Nós desmatamos para plantar no lugar daquela floresta que estava ali, ou para construir. Então, nós disputamos espaço com ambientes naturais, com coisas da natureza, com mata nativa, com fauna nativa. Então, nós temos um impacto no ambiente em que a gente vive. E esse impacto é necessário para que a gente consiga manter o nosso modo de vida. Essas atividades têm um impacto, podem interferir no ciclo hidrológico e na vida dos animais, por exemplo. Então, apesar de ser necessário para que a gente mantenha o nosso modo de vida, a gente também pode fazer alguns ajustes ao nosso modo de vida para não gerar um impacto tão grande na natureza. Quando nós desmatamos, por exemplo, nós podemos causar diversos problemas ao solo, ao ciclo hidrológico. Quando nós temos menos árvores, menos floresta, nós temos menos evaporação, menos transpiração das plantas e, por consequência, nós alteramos o ciclo de chuva natural. Nós temos menos chuva. Tendo menos chuva, nós temos
vários prejuízos, inclusive para o nosso modo de vida, né? Para a geração de energia, para a produção de alimentos. Nós também, interferindo no ambiente, interferimos no habitat dos animais. E isso pode trazer consequências até como a extinção deles, ou como a redução, né, de algumas... Da população de algumas espécies. Nós também podemos interferir, nesse caso, nos ciclos, né, das cadeias alimentares, na biodiversidade, quando a gente elimina ou diminui a população de uma espécie, a gente interfere em todas as outras, porque uma espécie se alimenta de outra, uma espécie de animal se abriga ali em uma espécie de planta ou se alimenta dela, e assim a gente vai gerando uma reação em cadeia e interferindo em várias existências aí, né? Então, nós temos um impacto grande. Se nós conseguimos reduzir esse impacto, vai ser bom para a natureza e para nós também. Na segunda semana, nós vimos o ciclo do saneamento. Entendemos a importância de tratar não somente a água que consumimos, mas também o esgoto, além de construirmos aterros sanitários para os resíduos que descartamos. Então, quando nós falamos do ciclo do saneamento, nós nos lembramos da importância do tratamento da água. Para a gente consumir a água que está na natureza, nós precisamos tratá-la. Nós precisamos torná-la livre de impurezas, né? De agentes contaminantes. Então, nós tratamos a água para o nosso consumo. Acontece que depois de consumida, essa água é eliminada. Ela é eliminada, ela não fica lá na nossa casa. Nós jogamos fora essa água, pelos ralos, pelas pias, pelo vaso sanitário. E essa água vai voltar para a natureza. Então, além de tratar a água que nós consumimos, também é necessário tratar o esgoto, antes que ele volte para o ciclo hidrológico. O tratamento do esgoto, então, é uma parte importante desse ciclo do saneamento. Assim, nós não vamos lançar na natureza os dejetos da nossa casa. Nós entendemos, por exemplo, que não é só a água do vaso sanitário que está contaminada, a água da pia, a água do chuveiro, né? Os componentes químicos de sabão, shampoo, sabonete, todos os produtos que a gente usa para limpar a nossa casa também vão interferir lá na natureza depois. E nós vimos também a questão do aterro sanitário, que é para onde a gente leva o lixo da nossa casa. Quando nós falamos jogar fora, nós temos a impressão que nós vamos nos livrar dos resíduos, nos livrar do lixo. No entanto, isso não acontece, porque eles continuam aqui, né, no nosso planeta, e eles podem contaminar o nosso ambiente. Para que isso não aconteça, ou melhor, para reduzir os danos disso, a gente constrói aterros sanitários. Os aterros sanitários, eles impermeabilizam o solo para que o chorume, aquele líquido que sai da decomposição do lixo, não contamine o solo nem os lençóis freáticos, os lençóis de água subterrânea. Além disso, ele vai cobrir o lixo com terra para acelerar a decomposição, fazendo várias camadas, evitando então, né, que animais vão se depositar ali e que traga problemas de mau cheiro, de poluição para a cidade. Então, os aterros sanitários são uma forma de controlar o impacto desses resíduos. Para que o aterro sanitário dure muito tempo e cumpra a sua função, é interessante que a gente separe lixo orgânico de lixo reciclável e mande para o aterro sanitário o máximo de lixo orgânico e o mínimo de lixo reciclável, porque o lixo orgânico vai se decompor e vai continuar seu ciclo ali na natureza, enquanto o lixo reciclável precisa ser reciclado, voltado para
para a indústria para virar outros materiais. Assim, com a reciclagem, a gente não só evita de jogar resíduos na natureza que vão demorar a se decompor, mas também evita de tirar mais recursos da natureza, já que a gente vai usar como matéria-prima um material que a gente já tirou de lá. Na terceira semana, nós falamos da conservação da água e do solo e conhecemos problemas como a erosão e o assoreamento. Quando a terra está desprotegida, o vento e a chuva podem causar a erosão. A erosão é essa formação de buracos mesmo na terra, né? Que vai prejudicar muito o solo, vai lavar os nutrientes, vai tirar a condição daquele solo produzir. E o assoreamento, essa terra que foi lavada causando a erosão, ela vai para algum lugar. E o lugar para onde ela vai é para o curso da água, né? Para os lugares mais baixos, para onde a água corre. Com isso, ela reduz a profundidade dos leitos de água, dos córregos, ribeirões, dos rios. A redução dessa profundidade é ruim para a fauna, né, para aqueles seres que vivem ali, e ela vai causar também o transbordamento. Quando chove, esses cursos d'água vão transbordar e podem trazer prejuízos. Então, isso não é legal. Nós entendemos como a cobertura vegetal pode contribuir para a conservação da água e do solo. Então, veja só, a cobertura vegetal é algo natural, é algo que está ali, que cresce ali na natureza. Acontece que, como nós dissemos lá no início da aula, a gente retira essa cobertura vegetal, a gente desmata para poder construir, para poder plantar, para vários fins, né? A gente desmata. E esse desmatamento vai tirar a cobertura que protege o solo. Como é que a cobertura vegetal protege o solo? Nós começamos amortecendo, né, as folhas das árvores, as copas das árvores, a vegetação, amortece a chuva. Aquela gotinha que ia cair com força lá no chão, bate primeiro ali na folhinha, escorre mais devagar, com isso o impacto é menor no solo. As árvores também, a vegetação de um modo geral, também tem um sistema radicular, ou seja, raízes que seguram o solo ali onde ele está, evitando que a terra seja levada pela água. Além disso, essas raízes ajudam a água a se infiltrar no solo, o que é uma parte importante do nosso ciclo hidrológico, a infiltração da água no solo, que vai abastecer lençóis freáticos, que vai manter a umidade ali daquele solo. Então, a vegetação, a cobertura vegetal é extremamente importante para a preservação do solo. A vegetação também é importante para a preservação da água. A mata ciliar, que já tem esse nome, que se refere a como se fossem cílios protegendo os nossos olhos, né? A mata ciliar, que é a mata que está próxima aos rios, próxima aos cursos d'água, próxima às nascentes, né? Contornando ali essa água. Essa mata, ela ajuda a preservar a umidade, conservar a umidade do solo e os cursos d'água. Ela é extremamente importante para evitar, então, né, tanto o assoreamento quanto que sequem mesmo essas nascentes e esses cursos de água. Então, a cobertura vegetal é extremamente importante para a preservação tanto da água quanto do solo. Na quarta semana, nós nos voltamos para o nosso organismo e nos lembramos aqui, né, conhecemos os nutrientes que compõem a nossa alimentação. Nós entendemos que nós nos alimentamos de carboidratos, proteínas, lipídios,
lipídios e vitaminas, e que cada um desses nutrientes tem uma função na nossa nutrição, que os carboidratos vão fornecer energia para as nossas atividades, energia para o nosso corpo, que os lipídios também fornecem energia e também podem funcionar como construtores, que as proteínas são alimentos construtores, alimentos que vão, nutrientes que vão atuar na composição de novos tecidos, né? No seu crescimento, por exemplo, na cicatrização. Então, as proteínas são alimentos construtores e que as vitaminas são alimentos reguladores, que vão manter a sua saúde. Nós podemos encontrar os carboidratos, por exemplo, em pães, em massas. Nós encontramos as proteínas bastante mesmo em alimentos animais, né, na carne, no leite, nos ovos. As vitaminas nós encontramos em frutas, em legumes, verduras. E os lipídios são as gorduras. A gente tem tanto gordura animal quanto gordura vegetal. Aí na quinta semana, nós falamos de obesidade, falamos sobre gasto e acúmulo de energia no nosso corpo, e entendemos o que é obesidade e os riscos que ela acarreta para a nossa saúde. Então, falando da obesidade, nós entendemos que a nossa alimentação, ela tem que fornecer energia para que a gente viva. Mas que essa energia, se não for gasta, será acumulada em forma de gordura. Isso é normal, é natural, mas um excesso de gordura pode trazer problemas para a nossa saúde, problemas cardiovasculares, por exemplo, e que por isso é importante que a gente se exercite, que a gente se alimente numa quantidade adequada para a nossa idade, para o nosso sexo, para as atividades que a gente realiza. Então, nós vimos também a obesidade aqui na quinta semana. Na sexta semana, nós falamos de distúrbios alimentares, que é aquilo que acontece quando a nossa alimentação não está de acordo com a nossa vida, com as nossas necessidades, e que isso pode trazer muitos problemas para a saúde. Na sétima semana, nós conhecemos o sistema reprodutor masculino. Entendemos que esses órgãos definem a diferença biológica entre homem e mulher, e que esse é o sistema que está ligado diretamente à reprodução humana, à geração de novos seres, né? De bebês humanos. Então, nós conhecemos o sistema reprodutor masculino. Na oitava semana, nós conhecemos o sistema reprodutor feminino, né? Esse é o sistema que se difere entre homem e mulher. Antes nós vimos sistema cardiovascular, né? No outro bimestre nós vimos sistema cardiovascular, nós vimos sistema digestório, sistema circulatório, tudo igual, homem e mulher. Mas o sistema reprodutor tem uma diferença biológica. Então, nós vimos aqui o sistema reprodutor feminino, que vai ser, né, essa diferença biológica, que também está ligado, junto com o sistema reprodutor masculino, na reprodução humana, na continuidade da vida humana, né? No sistema reprodutor feminino é que será gerada a criança que vai nascer. Na nona semana, nós falamos de adolescência e puberdade, continuando o assunto da sétima e da oitava semana. Por quê? Na puberdade, na adolescência, vai ocorrer a maturação desses sistemas, tanto do masculino quanto do feminino. É a época da vida em que a criança deixa de ser criança, mas ainda não se tornou adulta. E aí ela vai ter um monte de modificações no seu corpo. O seu corpo vai se desenvolver para que aqueles indivíduos sejam capazes de gerar uma nova vida. Aqui, nessa semana, nós vimos como é importante você entender o seu corpo, as transformações que acontecem com você e cuidar da sua higiene, já que muita coisa está mudando, né? Então, aqui nessa semana, você viu sobre as transformações do seu corpo na adolescência.
No próximo bimestre, nós vamos conhecer o espaço mais de perto, com a ajuda dos instrumentos ópticos. Entenderemos um pouco mais sobre a energia que abastece o nosso modo de vida. Eu espero que você tenha aprendido muito. Muito obrigada por sua atenção em todas essas aulas e eu espero você no próximo bimestre.